Vamos olhar um pouquinho para o cenário internacional, porque os Estados Unidos e o Canadá não conseguiram chegar a um acordo e Washington anunciou tarifas de 50% sobre alguns produtos canadenses. Em resposta, o Canadá suspendeu as negociações comerciais e anunciou retaliações. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente Priscila Asbeck, ao vivo de Nova York. A gente bem falou disso, Priscila Asbeck, durante essa semana. O premier canadense falou até em guerra comercial. Trump esperava ganhar alguma coisa dos canadenses para retirar a tarifa, mas os canadenses não fizeram sinalizações aos Estados Unidos. Exatamente, Libe. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Em um discurso do primeiro-ministro do Canadá, agora há pouco numa coletiva de imprensa, muito parecido, inclusive, com o discurso adotado pelo governo brasileiro em defesa da soberania nacional. Ele que disse que tentou negociar com os Estados Unidos, mas que não pode aceitar o que os Estados Unidos ofereceram e que não dará aos Estados Unidos o que eles pediram. Lembrando que os Estados Unidos estão impondo uma tarifa de 50% a cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Durante a semana houve aquele adiamento para que essas tarifas entrassem em vigor. Na terça-feira, quando Donald Trump falou que havia um acordo que estava apenas sujeito à finalização de documentos, Mark Carney tinha sido mais cauteloso, dizendo que eles tinham avançado bastante, mas que ainda havia muito trabalho a ser feito. E agora, como já era temido, esse acordo não aconteceu. Isso já aconteceu também em outros momentos, quando Donald Trump fala que um acordo está praticamente finalizado, mas a outra parte não necessariamente concorda. E aí Mark Carney falou que não estava preparado para prejudicar as principais indústrias canadenses, que ele decidiu de forma relutante suspender as negociações, mas porque sabe que as empresas, mas porque sabe que esse não era o melhor caminho para os interesses do Canadá e que ele está agindo no melhor interesse do Canadá. Ele já tinha falado que vai retaliar dólar por dólar e, inclusive, falou que os Estados Unidos fizeram exigências de que o Canadá não fizesse acordo com outros países, questões que eram inaceitáveis para os canadenses. Eu volto com você, Uri. Vamos falar sobre uma guerra comercial que décadas atrás seria inimaginável. Para isso, a gente conta com a ajuda do Vitor Irajá, nosso analista de economia, já aqui com a gente. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Você e todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Quem diria, né? Estados Unidos e Canadá se tornaram rivais, aliados de longa data. Os dois países fracassaram nas negociações comerciais. E aí os americanos passaram a impor tarifas sobre cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Canadá não deixou barato, vai impor tarifas de retaliação a partir do dia 8 de setembro. Vitor, Canadá envia cerca de 70% de suas exportações para os Estados Unidos. O país é o principal parceiro comercial de vários estados americanos, por exemplo, Kentucky, Indiana, Ohio. Afinal, no que pode dar essa guerra, Vitor? Né, Carol? De fato, a gente acompanhou essa escalada dessa guerra tarifária entre os dois países. Na última sexta-feira, vale a gente fazer esse retrospecto que os Estados Unidos anunciaram, né, um insucesso dessas negociações. A gente tinha falado sobre esse assunto na semana passada. E aí, no sábado, entraram em vigor aquelas tarifas de 50%, depois daquele período de 3 dias de suspensão, sobre o qual a gente falou aqui no Novo Dia. E aí, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, anunciou que o país responderia dólar por dólar. Depois, a gente acompanhou a publicação de Donald Trump na rede social Truth Social, uma publicação bastante dura, dizendo que inclusive o Canadá sofreria consequências severas, e escreveu ainda na rede social, nesse post, que o Canadá quer os benefícios de ser um Estado sem ser um. Vale a gente lembrar aquela discussão torpe em relação à possibilidade de anexação do Canadá, enfim. Mas se a gente olhar estritamente para o ponto de vista econômico, os impactos para o Canadá, eles são de fato bastante pesados, exatamente por essa importância, principalmente para alguns produtores, né, canadenses, e também quem paga boa parte dessa tarifa é o próprio importador dos Estados Unidos. Vale a gente trazer um número aqui, porque o Federal Reserve de Nova York mediu exatamente esse impacto inflacionário no mercado doméstico. Num estudo publicado em fevereiro, o Banco Regional, né, o Federal Reserve tem essas unidades regionais, apontou que quase 90% do impacto econômico das tarifas é absorvido exatamente pelas empresas e consumidores dos Estados Unidos. Ou seja, quando o produto não tem um substituto imediato, não há uma mitigação exatamente desse preço. De fato, quem paga esse preço é o importador e repassa esse aumento de custos exatamente para o consumidor dentro dos Estados Unidos.
Só que tem uma questão que esse repasse ele é bastante lento. A gente tem acompanhado essa variação de preços dentro dos Estados Unidos e em julho o próprio Federal Reserve de Nova York apontou que 47% das empresas de serviços e 44% das indústrias nos Estados Unidos é que pagaram essas tarifas, dizendo inclusive que ainda tinham aumentos de preço para fazer mais repasses desses custos. Só que cerca de 12% do que o Canadá envia para os Estados Unidos é de fato bem de consumo final. O resto é insumo, matéria-prima, máquina, componente, que inclusive integra ali essa linha de produção. A gente comentou sobre isso na semana passada, sobre essa integração das cadeias produtivas de Canadá e Estados Unidos. Então é um impacto bastante significativo porque 17% das exportações do Canadá foram antes produzidas nos Estados Unidos. E a gente acompanha um fluxo de remessas de insumos, né, por exemplo, matérias-primas, peças que, inclusive, cruzam a fronteira por diversas vezes, né? Alguns estudos aqui apontam, inclusive, que o setor automotivo, por exemplo, uma peça cruza a fronteira até 7 ou 8 vezes antes de, enfim, compor um veículo. Produto final, né? É uma loucura. A gente tem exatamente essa integração muito significativa das cadeias produtivas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, exatamente por essa proximidade, principalmente do ponto de vista físico. E existia também aquele conceito do friendshoring, né? Que você, na verdade, teria uma consolidação de parcerias com aqueles países, né? Aqueles parceiros comerciais que seriam confiáveis e que você conseguiria estruturar uma relação de comércio positiva para os dois lados. Então, o montante total taxado em si, na verdade, ele é modesto, né? Coisa de 5% ali que o Canadá exporta para os Estados Unidos e, como você apontou, cerca de 72% das exportações do Canadá de bens foram para os Estados Unidos. Normalmente, essa é a composição dessa pauta exportadora do Canadá, o que equivale a cerca de 2/3, inclusive, do PIB do Canadá, contra cerca de 1/4 do PIB dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos recebem esse choque inflacionário, a gente tem o CPI rodando, o CPI é o índice de preços ao consumidor, rodando ali em 3,4%, acima do teto da meta, né, que é o centro da meta de 2%, perseguida pelo Federal Reserve, e o mercado já começa, até pelas tarifas, Carol, a discutir a possibilidade de uma elevação, inclusive, da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E, inclusive, né, Vitor, é o mundo acompanhando agora esse movimento também de retaliação, porque até então, quando a gente falava de retaliação de algum país, a taxação de Donald Trump, tínhamos a China, um gigante comercial. A ver o desenrolar dessa história agora com o Canadá. E existe um ponto que é fundamental. O próprio primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, ele sinalizou que dentro desses ditames propostos pelos Estados Unidos, havia uma prerrogativa que colocava em xeque a possibilidade de o Canadá firmar novos acordos comerciais. Isso foi um dos entraves nessas negociações, porque a gente tem acompanhado, inclusive, a consolidação, por exemplo, de um acordo do Canadá com a China, evidentemente em meio a essa escalada de tensões e de tarifas com parceiros comerciais tão importantes, né, que compunham o NAFTA. A posteriori houve aquele acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México, tudo isso caindo por terra. Vitor Irajá está de olho nesses assuntos, vai trazendo aqui atualizações para a gente. Vitor, daqui a pouquinho conversamos mais. Até Combinado, já. Carol. Ok, pode. A gente tem visto o uso dessa arma. Quanta munição ela tem? Pois é, William, você sabe que a gente, enfim, como analista político de relações internacionais, tentamos olhar qual que é a racionalidade por trás das ações de determinados países, né? No caso dessas ações dos Estados Unidos contra o Canadá, eu acho que a gente não consegue encontrar, claro, não há nenhuma racionalidade geopolítica, não há nenhuma racionalidade econômica, economicamente é um desastre, e não há nenhuma racionalidade eleitoral, né? A gente poderia achar que é algum tipo de ação para tentar conseguir algum tipo de benefício eleitoral doméstico para o Donald Trump, e não é, né? Porque o público americano vê isso de uma forma muito ruim. Não há ninguém nos Estados Unidos que está buscando briga com o Canadá. O estrago que foi feito à imagem dos Estados Unidos no Canadá é algo absolutamente devastador. Quer dizer, a China hoje ela é mais bem vista do que os Estados Unidos. E isso foi uma mudança que a gente viu num período de 3 anos, né? Isso é uma pesquisa do Pew Research Center. Então, isso tem impactos que vão além da mera questão de tarifa. Veja o que aconteceu com a indústria de bebida alcoólica, de vinho e de bebidas alcoólicas como o Bourbon, por exemplo. Aqui no Kentucky, o Bourbon é muito importante, simbolicamente. Você tem 11 províncias canadenses, das 13 de 11 províncias, que estão fazendo um boicote contra produtos norte-americanos apenas por conta deste tipo de ação
que o Donald Trump vem tomando. Então, veja que não tem nenhum tipo de tarifa, mas há um boicote por parte dos próprios consumidores. Então, me parece que isso é um estrago muito grande, e o Donald Trump não tem capital político para isso, né? O Mark Carney tem 60% de aprovação. A aprovação do Donald Trump está na casa dos 30%. Então, acho que isso responde um pouco a sua questão sobre a questão da munição, quanta munição os Estados Unidos têm para isso. A questão não é apenas econômica, ela é política também. Pode descrever o que seria, na verdade, o que seria a falta de munição política do Trump para seguir adiante. Se a gente olha para a situação fiscal americana, da dívida americana, e, ao mesmo tempo, para o que os americanos dominam em todo o sistema financeiro internacional, os chamados choke points, os pontos de estrangulamento, que vêm sido usados como armas econômicas há bastante tempo, e agora ele promete empregar tudo isto contra o Irã, por exemplo, de maneira nunca antes vista. Aí também, ele tem munição? Menos ainda, né? Porque o problema não é com o Irã, o problema é com a China. E a gente já está vendo como que tem sido essa rivalidade comercial entre China e Estados Unidos desde que o Trump assumiu o poder de novo no início do ano passado. E foram os Estados Unidos que tiveram de recuar quando a China lançou mão da suspensão das licenças de minerais críticos para os Estados Unidos, que dependem totalmente desses minerais vindos da China, como aliás o mundo inteiro depende, mas até mesmo a indústria armamentista americana depende desses minerais e ela está sabidamente com estoques baixos das suas munições mais estratégicas. Então, tanto que hoje o Scott Bessent não falou a palavra China, né? E a China importou no ano passado 80% do petróleo iraniano. E aí o Scott Bessent veio com a frase, nós não queremos explodir os mercados globais, vamos primeiro dar uma chance para os atores corrigirem seu mau comportamento. Então, quer dizer... Sem dizer quais são. Primeiro você abre mão da questão militar, né, da ofensiva militar, de uma campanha que vinha desde 28 de fevereiro. Depois você anuncia um cataclisma econômico que vai se abater sobre o Irã. Aí quando vem o anúncio são sanções contra 60 pessoas, entidades e barcos. O Irã enfrenta sanções sistematicamente por causa do seu programa nuclear desde 2006. Isso é absolutamente mais do mesmo. Isso não vai fazer cosquinha no regime iraniano. Então, é mais uma estratégia destinada ao fracasso do governo Trump no que diz respeito ao Irã. Há uma questão importantíssima aí, Thaís, que tem a ver com a questão econômica, com a questão geopolítica, que é a credibilidade. A gente vê o secretário do Tesouro, esse mesmo que hoje veio a público dizer o que seria o dia D contra o Irã, empenhado, neste momento, em, de alguma forma, ter influência no mercado de títulos da dívida americana a longo prazo. Eles estão sinalizando uma certa vulnerabilidade. Que êxito Scott Bessent está tendo nesta campanha? William, não dá para medir ainda se ele tem êxito ou fracasso. De alguma forma, o mercado de treasuries deu uma recuada muito leve, mas ainda nada que demonstre um desmonte de operações pessimistas sobre a dívida pública americana, até porque o Tesouro americano é muito forte. Então, quem é que vai peitar o Tesouro americano? Quem é que vai peitar a moeda americana? É difícil, é uma posição difícil. O enfrentamento está sendo feito já com as taxas de 30 anos que estão acima de 5%, que para a economia americana é insustentável. Assim como a gente fala aqui para o Brasil, né, as taxas que estão atualmente são insustentáveis, no patamar deles, acima de 5% em 30 anos também é. Então, não há ainda uma taxa de êxito ou de sucesso, mas o que há é um crescimento de um sentimento de desconfiança sobre a condução do Tesouro, que é uma coisa que não aconteceu nos Estados Unidos nesses últimos anos. Juntando com o novo presidente do Fed? Não, você teve questionamento. A Yellen, Walsh. Não. Jeremy Powell. O Jeremy Powell. Não, o Jeremy Powell é Fed. Estou falando da condução do Tesouro americano. Já teve desconfiança e preocupação com a condução do Banco Central? Teve. Agora
está tendo de novo, mas ainda com benefício da dúvida para o Kevin Walsh. Agora, desconfiança direta sobre a condução do Tesouro americano, esse é um limite de risco que os Estados Unidos estão tangenciando hoje, que é até difícil de ter referência. Os grandes papas do mercado americano, que são as maiores referências de investimento, estão dizendo, com o caso do Ray Dalio, que é um guru do investimento no mundo inteiro, compre ouro e Bitcoin e saia do Tesouro americano. Então, eles estão flertando e o Scott Bessent está usando a sua carreira, o seu nome, para acompanhar Trump nessa jogada de risco. Ele está flertando com colocar o Tesouro americano numa situação de risco que os Estados Unidos não enfrentaram ainda.